Beleza? Esse era o código que eu tinha passado para vocês. Tá? Eu copiei exatamente do arquivo que eu fiz upload para o Google Classroom e coloquei aqui. Então tá o mesmo codiguinho com a mesma estrutura. Tá? Então, primeiro, eu não sei por que algumas pessoas decidiram mudar nas funções que estavam prontas. Por exemplo, essa daqui era uma função que estava pronta, que não precisava ser mudada. Algumas pessoas mudaram e pela mudança que fizeram deu erro, porque mudou, isso está funcionando, mudou para algo que não estava funcionando. Tá? Não só mudou, como mudou para algo que não funcionava. Aí, ou não funcionava tão certo quanto esse daqui. Aí eu tirei ponto disso também. Né? Aí essa daqui também não precisava mudar, porque estava toda certinha. O que vocês precisavam fazer era essa daqui e essa daqui. Certo? Então, essa função, sim, parte do que eu estava querendo avaliar de vocês era se vocês entendem o significado disso, desse cabeçalho. E se vocês conseguem escrever um código, o código da função, que se comporte como o cabeçalho pede para que se comportasse. Tá? Então, existe só uma forma de fazer isso? Não, existem várias formas de fazer isso. A forma mais simples, mais direta de se fazer isso, como que seria? Eu vou fazer um return, aí eu vou pegar o registro ponto peso dividido por registro ponto altura vezes registro ponto altura. Pronto, esta função está pronta. Então, se eu quisesse fazer com o mínimo de linhas de código possíveis, esta função eu conseguia fazer com uma linha de código. É a única forma de fazer? Não. Eu posso fazer de outro jeito. Eu posso criar um float, fazer esse float receber o resultado dessa conta e retornar o float. Também posso. Eu poderia, ao invés de fazer registro vezes registro.altura vezes registro.altura, eu poderia calcular registro.altura ao quadrado. Aí para isso eu vou precisar dar um include aqui da biblioteca de matemática, né, que é a math.h, e usar a função pol, que é a potência em matemática, para fazer isso. Também posso. Todas essas formas são certas, são possíveis e estaria tudo ok. Tá? Eu vou deixar aqui a menorzinha, tá? Que eu acho ela mais elegante. Tá? Então, eu retornaria aqui. Beleza? Só que o meu programa não está fazendo nada, porque a main está vazia. E quem faz as coisas é na main. Então eu tenho que chamar aqui as coisas. Então o que eu tinha que fazer mesmo? Eu tinha que... deverá escrever que utiliza uma estrutura que peça ao usuário digitar a quantidade de pacientes que ele deseja registrar. Após receber a quantidade... Tá, então vou pegar aqui, ó. Então eu vou fazer aqui, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer é digitar, pedir para o usuário digitar a quantidade de pacientes. Então, aqui, ó, para digitar a quantidade de pacientes. Então eu vou colocar aqui, ó, digite
a quantidade de pacientes. Estou sendo até preguiçoso, estou nem, né, pensando muito. Digite a quantidade de pacientes. Tudo bem, eu pedi para o cara digitar, aí o cara vai digitar. Quando ele digitar, eu tenho que guardar isso em algum lugar. Então, deixa eu botar isso debaixo do... Botar aqui. Sim, quantidade de pacientes, o número de pacientes. Eu acho que eu não usei essa variável ainda não. Aí eu vou fazer o meu scanf para ler o que o cara vai digitar. Eu pedi para ele digitar um número, então é um inteiro. E eu vou armazená-lo no número de pacientes. Pronto. Aí lá em cima ele pedia para quê? Após receber a quantidade, que eu acabei de receber ali, o programa deve alocar um vetor de T pessoa com tamanho N pacientes. Então tá bom. É isso que eu vou fazer lá. Então, vou fazer isso agora. Tá? Vou colocar aqui só para não ficar feio. Deve alocar um vetor de T pessoas com tamanho de N paciente. Então, que se é com esse tamanho, e esse tamanho eu só vou descobrir na hora que o cara digitar, então isso é alocação dinâmica. Então, eu vou precisar de um vetor de T pessoas. Então, T pessoas, e assim, né, que está escrito lá. Aí eu vou colocar o que? Sei lá, prontuário, né? Prontuário de pacientes, faz sentido, né? Não é T pessoas, é T pessoa, é? Isso, T pessoa. Então, eu declarei a variável que vai ser o prontuário. Então, eu vou criar esse vetor, né? O meu prontuário vai receber um vetor de N pacientes. N pacientes. Então, ele é T pessoas asterisco. Aí, como que eu faço para alocar? Dinamicamente, eu tenho que usar o malloc. E eu tenho que passar para o malloc o tamanho, assim, quanto de espaço que eu preciso que seja alocado. Eu sei que eu preciso desta quantidade, de coisas que são do tamanho de T pessoas. T pessoa. Pronto. Então, se o usuário digitar 5, eu sei que ele quer 5 pacientes. Cada paciente é um T pessoa desses. Então, vai ser 5 vezes o tamanho de T pessoa. Então, ele vai alocar aqui para mim o tamanho certinho. E como é um vetor, não é uma matriz, então eu preciso alocar só uma dimensão dele. Se fosse uma matriz, eu precisaria de 2 dimensões. Se fosse, sei lá, um cubo, né? Se fosse tridimensional, eu precisaria de 3 dimensões e assim por diante. Então, está alocado. Aloquei o vetor do tamanho que ele pediu. Então tá. Aí após alocar um vetor, o programa deve ler e armazenar no vetor os dados de NT pacientes. Tá bom. Então, vamos lá para baixo de novo. Deixa eu fazer assim, só para ficar bonitinho. Então, após alocar, o programa deve ler e armazenar no vetor os dados do paciente. Só que aí, eu já tenho uma função que lê e armazena os dados do paciente para mim. Tá? Ele vai ler e vai armazenar no paciente que eu passei aqui. Tá? Então,
que eu preciso fazer? Ó, eu vou até copiar aqui, ó. Copiar aqui para a gente utilizar lá embaixo. Aqui. Então, ele é void, ele não vai retornar nada, né? Então, eu posso apagar aqui. E aqui eu tenho que passar um ponteiro para ter pessoa, que vai ler e retornar para mim. Então eu posso passar, assim, o meu ponteiro para ter pessoa é o meu prontuário. Então eu vou passar o prontuário. Só que eu tenho que passar um ponteiro para ele. Então eu vou passar e-comercial. Só que esse meu prontuário, ele é um vetor. Então ele tem vários t-pessoa. Então eu tenho que passar qual deles eu quero. Ah, eu digitei errado. Só que aqui eu vou estar colocando sempre na primeira posição, né? E eu tenho... Sim, se o cara tiver 5, ao final ele tem que imprimir os 5, né? Então eu vou ter que fazer o que aqui? Para eu, cada momento, armazenar isso em um diferente. Eu vou fazer um for. Então vou fazer um for. Um i indo de 0. Enquanto o i for menor do que a quantidade de pacientes que eu tenho, que o usuário me informou, aí eu faço i mais mais. E aqui, ao invés de eu mandar ele ler paciente índice 0, eu vou falar para ele ler o paciente índice i. Porque aí se o cara pedir 2, ele vai fazer aqui 2 vezes, né? Vai fazer 0 e 1 e vai armazenar no prontuário 0, depois no prontuário 1. Se ele pedir 20 vezes, né, 20 pacientes, ele vai fazer 0, 1, 2, 3 até o 19. E aqui ele vai fazer do 0 até o 19. Então aqui eu só preciso declarar o meu i, por isso que ele estava reclamando. Então fizemos isso daqui. Armazenou no vetor. Tá, para cada paciente registrado, o programa deve calcular e registrar o índice de massa corpórea. Beleza. Então eu li o paciente. Aí aqui eu tenho duas formas de fazer, tá? Eu poderia... Sim, eu sempre tenho várias formas de fazer, mas tem duas principais aqui, tá? Então aqui eu li todos os pacientes e armazenei no prontuário. Aí agora o que eu teria que fazer? Eu teria que passar de novo no prontuário todo e calcular o IMC de cada um deles, tá? Então eu posso fazer assim. Eu posso fazer um outro for para calcular isso, ou posso fazer no mesmo for que eu estava fazendo antes. Aí tanto faz. Tá, eu vou fazer... Eu acho que fica mais bonitinho. Não, eu vou fazer separado, depois eu junto, tá? Então eu vou abrir aqui. Tá. Para cada um deles, o que eu vou fazer? Aí vem o... provavelmente foi aqui que teve a dificuldade, que foi a dificuldade de quem falou aí que teve que mudar a função calcula IMC para que funcionasse. Por quê? Do jeito que está passando aqui, do jeito que estava passando, eu estava passando por valor. Isso significa que o que eu passar aqui para dentro da função, tudo que eu alterar aqui, não vai ser alterado do lado de fora, exceto o meu retorno. A única saída que eu vou ter, a única mudança que eu vou ter nas minhas variáveis ao sair daqui é o retorno. Então, eu tenho que, quando eu estou falando aqui que essa função vai calcular o IMC e vai retornar um float, isso significa que o valor desse IMC vai ser passado no return e não alterado aqui. Se eu quisesse que ele alterasse aqui, eu ia passar por referência. Então, como eu passei por valor, eu tenho novamente duas formas de fazer aqui. Eu posso declarar um float IMC aqui, por exemplo. Aí aqui eu posso falar
IMC recebe, qual é o nome? Calcula IMC, isso. Calcula IMC de quem? Do meu prontuário índice I. Né? Do paciente que estiver no prontuário índice I. E aqui, como não é por referência, é por valor, eu não preciso desse E comercial. Aí eu coloquei aqui no IMC. Depois que eu coloquei no IMC, eu tenho que armazenar isso no prontuário. Eu não quero numa variável separada. Então, eu posso fazer prontuário índice I ponto IMC recebe o IMC. Eu posso fazer assim. Vou estar calculando e armazenando. Aí que eu falei que eu posso fazer isso de várias formas. Uma forma seria eu criar uma variável só para isso. Mas eu preciso criar essa variável só para isso? Para eu armazenar o valor que é resultado disso nela, depois dela armazenar no lugar que eu queria de verdade? Não, eu posso armazenar direto. Posso fazer assim, ó. Armazena direto e morreu. Eu calculei o IMC, ele vai retornar esse valor, eu já armazeno direto no mesmo prontuário, só que no IMC dele. Aí depois, eu só preciso, para cada registrado, calcula. Ao final, o programa deve imprimir todos os dados registrados de todos os pacientes. Então, vai ser um outro for. Tá, vou fazer o for sem chavinha. Vocês estão aí, né? Não tem ninguém falando nada, só eu falando. Alguém fala alguma coisa, que eu não estou olhando para a tela de vocês. Tá aí? Ah, beleza. Então, aí agora eu só tenho que imprimir. Então, imprimir é essa daqui, ó. Imprimir paciente, eu passo só o registro, sem ser referência. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou mandar para cada um desse, eu mando imprimir paciente e eu passo o prontuário dele. E aqui eu vou fazer assim, só para ficar bonitinho. Tá todo mundo sem chave no for. Pode ser sem chave no for. Tá, esse daqui eu vou fazer assim. Beleza? Então esse daqui, a princípio ele vai funcionar. Então, ó, vamos ver se ele roda. Lá, digite a quantidade de pacientes. 3. Então agora, Paulo Nunes, idade 42, sexo 60 não, calma lá, sem avacalhar. Espero chegar lá, se a pandemia permitir. Peso 145,90. Beleza. Aí, outro nome, João da Silva. Idade 19 anos. Sexo masculino. Altura 1,84. Eu esqueci do ponto. 1,84. Peso, sei lá, 82 quilos. E outro, Maria Joaquina. Idade 22, sexo feminino. Altura 1,78 e peso 69 quilos. Beleza, aí ele mostrou aqui Paulo Nunes, idade, altura, sexo, peso e o IMC que ele calculou. O João da Silva, idade, altura, sexo, peso e o IMC que ele calculou. E aqui tudo. Então funcionou direitinho. Fez os 3 certinho.
Então, sim, aquele problema de quem teve que alterar aqui para o valor do IMC aparecer, não aparecer 0 aqui, por exemplo, era porque o valor que estava retornando, ou você estava descartando, ou você não estava armazenando no registro do prontuário que guardava o IMC. Você estava tentando alterar aqui dentro, sendo que estava passando por valor. Aí, né, foi justamente a confusão no entendimento de como funciona a passagem por valor e passagem por referência. Tá? Por isso que eu fiz uma função passando por valor e uma função passando por referência, para ver se vocês identificavam e sabiam o que vocês tinham que fazer de acordo com cada um. Por isso que quem errou ou alterou isso para fugir de um dos usos, eu descontei alguma coisa. Beleza?